Bom, então, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje é dia 12 de março de 2021. Estamos aqui com a disciplina Mecânica dos Sólidos, modalidade flexibilizada no ensino remoto. Nós estamos na aula 4 e hoje vai ser uma aula de projeções ainda, projeção de vetores, e vai ser uma aula de exercícios, tá? É uma aula de aplicações, melhor dizendo. Não de exercícios, mas de aplicações. Tá? Então, sejamos todos nós bem-vindos aqui. Não se esqueçam de manifestar suas dúvidas, de fazer as suas considerações, de expressar. É importante que vocês expressem suas dúvidas, porque vocês é que conduzem a aula. Né? Se vocês não se manifestarem, eu vou seguindo e não fica legal, né? É importante quando vocês se manifestam, porque as dúvidas de vocês, então a gente vai esclarecendo e dessa forma a gente vai tendo uma conversa mais dinâmica e uma conversa mais voltada para aquilo que realmente atende a vocês, tá? Então não se esqueçam disso. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou compartilhar aqui. Ok. Vocês estão enxergando a tela? Ok, então vamos lá. Bom, gente, então iniciando, né, nossas atividades de hoje, a gente vai vou trabalhar rapidamente projeção de vetores bidimensionais e vamos trabalhar mais a projeção de vetores tridimensionais, tá? Então, vamos lá. Esse exercício, gente, foi um exercício que eu solicitei para vocês. Especificamente, nós solicitamos que vocês fizessem a projeção desse vetor aqui de 150 newton. Eu gostaria de saber se vocês fizeram e se tem dúvidas com relação à projeção desse vetor aqui. Nós vamos chamar de vetor força. Opa! Força 3, tá? Houve alguma dúvida? Vocês querem querem algum esclarecimento sobre essa projeção? Ok, Sérgio. Então eu vou passar para vocês, gente, de uma forma bem rápida, tá? Não tão pincelada, né? Então, como é um sistema triortogonal, então triortogonal. É um sistema biortogonal, né? Um sistema XY. Então, se nós temos aqui uma reta, né, que nós podemos chamar de S, essa reta S, ela é paralela a X, tá? E nós temos também uma reta que nós podemos chamar de reta T, que é paralela a Y. Então nós procuramos as retas paralelas e com isso nós temos um triângulo retângulo, né? E aqui nós temos o ângulo de 35 graus, né? Então eu vou reproduzir esse triângulo, né? Vou representar esse triângulo aqui, né? Mas para ficar mais limpa a imagem. Tá? Então, ficando limpa a imagem, fica melhor para a gente poder trabalhar. Tá? Então, nós temos... veja que esse vetor, ele aponta de baixo para cima, tá? Esse é o vetor força
que nós vamos chamar de força 3, tá? Cuja intensidade, né, o módulo da força 3 é 150 newton. Então eu não posso dizer que a força é 150 newton. Eu digo que a intensidade da força é 150 newton, mas não a força. Força é vetor, tá? Então esse vetor F3 ele é composto por uma componente y e por uma componente x, tá? E aqui é 90 graus. Então nós podemos observar que a componente F3y ela está no mesmo sentido do eixo y. Já a componente F3x está no sentido contrário ao eixo x. E aqui é o ângulo que nós podemos chamar de alfa 3, tá? E nós conhecemos também alfa 3. Alfa 3 é 35 graus, tá? Nós temos duas formas de chamar alfa 3. Nós podemos dizer que alfa 3 é 35 graus, né? Quando nós estamos medindo ele, né, no sentido horário. Mas nós podemos também medir o ângulo no sentido anti-horário. Tá? No sentido anti-horário, então, nós faríamos 180 menos 35, tá certo? Então vai ser 145 graus. Tá? Então, observa que qual é a diferença de nós fazermos usarmos 35 ou 145 graus. Tá? Deixa eu representar aqui novamente, né? Eu vou representar primeiro Cadê as formas? Aqui. Então, eu vou representar aqui para nós uma circunferência para a gente poder entender a diferença, né, desses ângulos. Então, nós temos aqui os eixos, né, da circunferência, né, mais ou menos, né, no centro. E nós temos aqui o eixo x, que representa os cossenos, e o eixo y, que representa os senos. E aqui nós temos nós temos o eixo que representa a tangente. Tá? Então esse aqui representa a tangente. Vou colocar só esses três para a gente poder entender. Bom, o triângulo que nós formamos, ele sai da origem e vai até um determinado ponto, né? Essa é a representação que nós temos para esse vetor aqui. Tá? Esse vetor aqui corresponde ao vetor F3. Então, se nós utilizarmos o 35 graus, ele vem da esquerda para a direita. Então, ele é no sentido anti-horário, 35 graus. E no sentido, né, aqui o 35 graus é no sentido horário, e nós temos 145 graus, que é no sentido anti-horário, né? Então nós podemos, se a gente observar, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, deixa eu colocar uma linha mais grossa, né? Nós podemos ver que tanto o seno quanto... Não, o seno de 35 graus, ele é igual ao seno de 145, né? Tem que ser. Agora, aqui, olha, o que nós temos é o cosseno. O cosseno é negativo. O que eu quero dizer é o seguinte: o seno
de 35 graus, né? Deixa eu fazer uma representação aqui um pouco, copiar essa representação para a gente poder ver. Tá? Para a gente poder entender o que está acontecendo. Deixa eu... Opa, não. Não era isso que eu queria fazer. Aqui. Tá? Pronto. Ele não trouxe tudo, ele não traz, eu não sei por que ele faz isso, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos apagar aqui. Né? Eu vou representar agora o ângulo de... Aqui. Ok, agora vai. Tá? Vamos colocar aqui a reta dos cossenos. Está aqui a reta dos cossenos, representando o ângulo de 35 graus. Na circunferência, nós temos o 35 graus representado sempre como o 35 graus. Os ângulos são representados sempre no sentido anti-horário. Então, 35 graus, ele é aqui. Então, o que nós podemos observar? Que o seno de 35, tá? O seno de 35 graus, ele é igual ao seno de 145 graus. A gente pode olhar pela posição da projeção do vetor no eixo dos senos. Então, nos dois, eles estão projetados no mesmo lugar. Já o cosseno, né? O cosseno, ele vai ser nesse ponto para o ângulo de 35 graus e nesse ponto para o ângulo de 145, tá? Então, eles são diferentes. Então, o cosseno de 35 graus é igual a menos o cosseno de 145 graus. Por que nós estamos falando isso? Porque se você observar, se a gente observar esse sinal negativo aqui, tá? Você observa o motivo, é o motivo de nós considerarmos a projeção desse vetor no eixo x, que é esse aqui, tá? No eixo x, negativa, tá? Então, por quê? Porque o ângulo, a gente não toma o ângulo no sentido anti-horário, desculpa, no sentido horário, mas no sentido anti-horário. Então, o certo seria a gente tomar o ângulo 145 graus, tá? E não seno de 35 graus. Mas eu vou mostrar para vocês uma técnica que vai permitir que a gente não precise fazer essa consideração. Mas é muito importante que a gente saiba fazer essa consideração. Mas não precisa, assim, não precisa ficar extremamente preocupado com isso, não. Tá? Mas é importante que você saiba. Tá? Deixa eu apagar isso aqui, então. Tá? Vou apagar. Esse daqui... Pronto. Não quer que apague, a gente apaga de um jeito ou de outro, tá? Aqui também tem.
Então, vamos lá. Como então nós podemos representar esse vetor considerando ainda o ângulo de 35 graus, mas sabendo que na circunferência nós tomamos o sentido anti-horário e não horário. Então, vamos lá. Para esse caso aqui, então nós vamos ter o seno de α3 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? E o cosseno de α3 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Mas se nós observarmos como se diz, a projeção F3, ela está no sentido negativo. A projeção de F3 em X, ela está no sentido negativo. Se ela está no sentido negativo, tá? Então, nós vamos usar o negativo. Então, vamos colocar aqui como sendo menos cosseno. E aí a gente pode usar o α3 igual a 35 graus. Nós não precisamos fazer toda essa consideração. Basta que a gente use 35 graus, mas sabendo que a projeção está no sentido negativo. Tá? Bom, com isso, então, eu já tenho as relações entre eles. Então, nós vamos ter F3x igual a F3. Deixa eu apagar aqui. Igual a menos F3 cosseno de α3 e F3y igual a F3 seno de α3. Tá? Então, pronto. Tá aí. Bom, e aí a gente pode colocar o resultado, né? Nós conhecemos o α3, que é 35, então nós fazemos o cosseno de 35 vezes a intensidade do vetor F3, que é 150. Então vai dar menos 122,87 Newton, porque a força está dada em Newton. Então aqui a gente vai representar Newton, tá? E a projeção Y vai ser o seno de 35 vezes os 150 Newton, que vai ser 86,04 Newton. Então nós vamos representar o vetor F3 com relação às suas projeções como sendo menos 122,87 na direção X, mais 86,04 na direção J. Isso tudo em Newton. Tá? Então, esse é o resultado da projeção do vetor F3 nas duas direções x e y. Tá? Então, esse daqui é o resultado final para esse vetor. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Tá? De 120, 70. Isso mesmo, Vitor. O Vitor está comentando, ele comenta que de 120 vai ser, 120 Newton vai ser 70 graus, exatamente. Né? Exatamente porque, vamos ver aqui, gente, aqui eu deixo para vocês, tá? Eu vou chegar lá no 120, tá? Deixo para vocês a resolução para a gente determinar todas as projeções, tá? Aqui nós fizemos eu fiz passo a passo hoje com vocês, para vocês acompanharem,
mas todos os resultados estão aqui. Deixo para vocês. Então, aqui tem o resultado da F1, que é com 40 graus. Aqui tem o resultado da F2, conforme o Vitor falou, 70 graus, que a gente usa, porque a gente tem que usar o ângulo é do eixo X até o vetor, tá? Então é 30 mais 40, ok? E F3, tá? Que tem menos 122 mais 86,04, tá certo? E aí, claro, fazer a representação integral, né? Então, eu não fiz aqui, não deixei aqui, mas façam a representação integral. Representação integral é F1, nesse caso, é 61,88i mais 51,42J unidade Newton, tá? Então, essa daqui é a representação que a gente faz e faz o mesmo para F2, o mesmo para F3, como nós fizemos na aula, tá bom? Então, mamãozinho com açúcar, né, pessoal? Fala aí, alguma dúvida, gente? Mamãozinho com açúcar quando a gente sabe fazer, né? Mas se a gente não souber, não é mamão com açúcar, mas a ideia é se tornar algo que você faça com bastante facilidade, né? Se você não faz, é fazer com bastante facilidade, tá? Essa é a ideia. Alguma dúvida, gente, aqui? Tranquilo? Beleza. Então vamos complicar um pouco? Tá. Como hoje é uma aula de aplicação, então aqui nós vamos ler esse exercício, né, para a gente entender o que ele pede, né? Primeiro, a barra BD, então ele tá concentrando todo o exercício aqui na barra BD. Exerce em ABC, que é essa barra aqui, uma força na linha BD. Tem que ser, não pode ser diferente. Ela está aqui, inclusive, para fazer uma força nessa direção, na direção de BD. E ele diz o seguinte, sabendo que Q é igual a zero e que a força na linha BD tem uma componente vertical de 400 newton, determine a intensidade da força e a componente horizontal, né? Esse exercício eu não vou resolver inteiro com vocês aqui, mas, bom, primeira coisa, ele diz o seguinte, que tem uma força na linha... Peraí... Existe uma força na linha que liga B até D, tá? Ele tá afirmando isso para nós. Não precisava ele afirmar não, tá? Então existe essa força aqui que nós vamos chamar de força F. Ele afirma também que a força Q é zero. Então a intensidade da força Q é zero. Outra coisa que ele afirma, que a componente vertical tem 400 newton. Então, se ele está falando que tem essa componente vertical, então vamos representar aqui esse vetor F. Opa! Vamos representar o vetor F, tá, com relação à referência. Tá? Então, nós temos aqui o eixo X, o eixo Y. Nós temos o vetor... Opa! Eu sempre esqueço de pôr aqui, tá? Mas vamos lá. Tá? O vetor F tá aqui, certo? Esse daqui é o vetor F. E ele informa que o ângulo é 35 graus. Tá? Deixa eu chamar ele de beta. Tá? Aqui, se você quiser, você pode determinar esse ângulo e trabalhar com esse ângulo. Mas não precisa. Quer ver por que não precisa? Vamos lá. Nós vamos fazer aqui.
né? Tá, tem o vetor F, tá? Nós temos a componente x desse vetor e temos a componente y desse vetor. Então, nós temos aqui a componente y e a componente x, tá? Então, se a gente olhar, essas são, as componentes x e y desse vetor. Nós temos aqui o ângulo que nós chamamos de beta, que é 35 graus. Tá? Ah, professor, mas eu posso trabalhar com triângulo? Deve. Então vamos procurar o triângulo. O triângulo está aqui, ó. Veja que essa linha verde, tá? Se a gente chamar essa linha verde, tá, de S, e essa linha preta de FY de T, nós vamos ver que S é paralela a T. Então, portanto, nós podemos também chamar essa linha verde aqui, essa de projeção FY. Então, nós temos a projeção FY e a projeção FX agora, tá? Então, representando em um triângulo, retângulo, porque o sistema é ortogonal, então nós vamos ter o vetor, nós vamos ter a componente x e nós temos a componente y, tá? Então nós temos aqui o vetor f, fy e fx. E temos o ângulo. Opa, perdão, não é aqui, tá? Esse é o ângulo, nós vamos pegar o ângulo beta. O ângulo beta é esse. Por quê? Porque eles são, olha aqui, alternos internos, tá? Então, o ângulo beta é esse, não é o de baixo. Então, o ângulo beta é esse aqui, tá? Então, vamos agora trabalhar com as projeções. Então, nós vamos ter o seno de beta. Seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, nós vamos ter que eu coloquei F3 aqui, mas não é F3, tá? Aqui. É Fx. Então, o Fx é igual a F seno de beta. E o Fy é igual a F cosseno de beta, que é o cateto adjacente. Se você olhar no triângulo, o cateto adjacente ao beta é o Fy e o cateto oposto é o Fx. É diferente do que nós fizemos lá atrás, tá, gente? Se você olhar no nosso cálculo aqui, ó, veja que o F3x é menos F3 cosseno de alfa 3. Aqui, o Fx já é relacionado ao seno e não ao cosseno. Então, tudo depende da posição do ângulo no triângulo, tá? Então, esse é o resultado que nós podemos trabalhar. Então, veja que, nesse caso, agora está montado, né? Aqui nós podemos trabalhar com o exercício. O que acontece? Vamos ler o exercício novamente. A componente vertical tem vale 400 newton. Tá? Quem é a componente vertical? É Fy. Então, Fy é 400 newton. Então, se nós substituirmos Fy por 400 newton, sabendo que o ângulo beta é 35 graus,
nós encontraremos a intensidade de F, que é o que ele pede aqui. Então, ele pede a intensidade da força. Substituindo, então, nessa equação, nós vamos ter a intensidade da força. Na letra B, ele pede a componente horizontal. Agora, conhecendo F, nós podemos substituir aqui, conhecemos o beta e determinamos a componente X, a componente horizontal da força. Tá certo? Acompanharam, gente? Tá muito devagar? Tá muito rápido? Tá tranquilo? Tá num passo bom? Como é que tá? Tá de boa? Tá de boa. Beleza. Então vamos dar sequência agora. Esse exercício também, ele tá. Eu deixei aqui para vocês, tá? Então ele tá mais organizado, tal, tá bem, né? Ainda com os passos todos, tá aqui. Fizemos ele em sala para que vocês pudessem acompanhar o passo a passo, tá? Mas aqui nós temos o exercício feito também de uma forma mais organizada para vocês. Bom. Por que não tá 35 e no outro tá 55, professor? Boa pergunta, hein? Boa. Quem que perguntou? Foi o Elielson? Boa pergunta. Boa pergunta. Veja que o 35... A disfarce é bem diferente. O 35 ele é o de cima. Isso! É aqui, ó, o beta. Esse daqui é 35 graus. No exercício, eu queria deixar isso para vocês em casa, mas você já notou, né? Muito bom. Vocês iam perceber, mas muito bom, percebeu antes. O 35 graus que a gente fez em sala é o ângulo beta, né? E o ângulo alfa é 55, tá? É o complemento do 35 para formar 90 graus. Maravilha, cara, muito bom. Né? E eu passei rápido. Eu passei rápido e eu falei, ninguém vai perceber, mas percebeu. Excelente. Tá? Então, agora nós vamos trabalhar esse exercício aqui. Esse aqui que eu quero trabalhar com vocês com mais calma. Tá? Por quê? Primeiro porque ele é tridimensional. Então, o que acontece? É impressionante, né? Não tem um padrão. Assim, cada turma recebe de uma forma. Tem turma, por exemplo, que tem mais dificuldade em exercícios tridimensionais. Mas tem turma que tem mais dificuldade nos exercícios, nas aplicações bidimensionais. Tem turma que tem muita facilidade. E turma, não é um ou o outro. Não, a turma inteira parece que prefere tridimensional. Aí a gente vai trabalhar com outra turma, gosta mais e desenvolve mais o bidimensional e tem dificuldade no tridimensional. Né? E aí, identificando isso, a gente começou a ter um pouco mais de cautela. Então aqui, por exemplo, eu estou apresentando para vocês o bidimensional. O tridimensional eu vou trabalhar um pouco mais devagar, porque a gente vai trabalhar com a técnica que eu apresentei para vocês na aula passada e que normalmente para vocês é uma técnica nova, não é uma técnica antiga, é uma técnica nova para vocês, tá? E por isso que nós vamos trabalhar um pouco mais devagar, tá? Mas na aula que vem a gente já vai andar mais rápido um pouquinho, tá? Então vamos lá. A barra ABC é suportada em parte pelo cabo DBE. Então veja que, veja que tem um cabo aqui que ele fala DBE, tá? Então ele está falando isso. Essa barra ABC é suportada em parte pelo cabo DBE. Então você tem esses suportes aqui na parede, esses suportes na parede. Então veja que nós temos os suportes em A, D, E e C. E que passa por um anel, tá aqui o anel, sem atrito, isso é importante. É importante. Sem atrito em B. Por que isso é importante?
Veja o que eu coloquei entre parênteses aqui, mas o exercício não traz, tá, gente? Esse parênteses. Esse parênteses eu pus para vocês se atentarem a isso, né? Mas ele não precisa dar essa informação que está entre parênteses, não. Com isso, a força de tração possui a mesma intensidade ao longo de DBE. Ou seja, nós temos aqui a força de tração ligando de B para E e de B para D, e elas têm a mesma intensidade. Porque é o mesmo cabo e porque não tem atrito no anel do ponto B. Então aqui é T, B, E. E aqui é T, B, D. E esses vetores não são iguais, mas ele não falou isso. Ele falou que a intensidade de TBD e de TBE são iguais. Então o que ele disse é que as intensidades de TBD e TBE são iguais. Ele não disse que elas são iguais. Ele disse que as intensidades, que os vetores são iguais. Ele disse que as intensidades são iguais, tá? Então isso é muito importante também. Vamos lá. Deixa eu tomar aqui. A força de tração possui a mesma intensidade, tá? Não tem a mesma direção e sentido, como a gente pode ver. O valor da tração em dBE, que a TBD e a TBE representam, é 385 N. Então, veja que ele dá vários elementos aqui para que a gente possa resolver o problema. E ele fala, determine a força exercida no suporte em D. Então, qual é o ponto que ele quer determinar a força? Ele quer determinar a força nesse ponto D aqui. Tá? Então, o vetor que ele quer trabalhar é esse aqui. Então, ele quer trabalhar com esse vetor, que nós vamos chamar simplesmente de T, né? Eu vou explicar depois, mas a gente pode chamar aqui de TDB. Tá? Bom, TDB e TBD e TBE têm a mesma intensidade. São todos iguais, porque estão no mesmo cabo. Agora eu pergunto, por que eu representei a força no ponto D indo para baixo e não para cima? Tá? Por que eu representei a força TDB indo de D para B e não saindo de D? Ela tá segurando, não tá? Exato. É isso mesmo. Tá? Veja que esse raciocínio que o Elias trouxe para nós é importante a gente fazer em cada exercício. Como é um cabo, o cabo está puxando o ponto D para baixo. Então, a força é para baixo, tá? Não é para cima. Tá certo? Então, o ponto D segura o cabo para cima, mas ele quer saber, determine a força exercida no suporte em D, então nós vamos encontrar TDB. Agora, porque nós estamos relacionando com TBD, né? E achando TDB, a gente também acha a força exercida aqui, ó. Então, achando uma, a gente também acha a outra. Eu não vou representar não, para não ficar sobrecarregando demais a figura, mas é isso que nós temos, tá? Então ele quer, o que ele quer é essa, opa, o que ele quer, o que ele pede pra gente é essa força aqui. Bom, se a gente precisa dessa força, então nós vamos ter os seguintes pontos. Veja que a força TDB, ela está
entre os pontos D e B. O ponto D, agora vem a questão de determinar o ponto D. O ponto D, observa que nós temos X, Y e Z, tá? O ponto D, em X, ele é 0. Em Y, ele é 510. Tá? E em Z, ele é 280 milímetros. O ponto B, em X, ele é 480. Em Y é 0. E em Z ele é 600 milímetros. Tá? Nós só precisamos desses dois pontos, porque nós só vamos calcular a força entre D e B. Então nós não precisamos dos demais pontos. Tá? A menos que ele tivesse pedido, mas ele não está pedindo, então nós vamos trabalhar somente com esses dois. Bom, agora nós podemos então começar a fazer o raciocínio para a gente poder trabalhar. Deixa eu copiar essa imagem, cadê? Aqui. Tá? Bom, lembra que nós trabalhamos na semana passada com o seguinte: o vetor R de D para B é igual à sua intensidade vezes um vetor que representa apenas a direção e sentido, lambda dB, que seria um vetor que vai de D para B. Então, esse vetor aqui é um vetor unitário D para B, tá? Esse vetor verde é esse que nós estamos representando aí. Mas nós também temos que, deixa eu colocar embaixo, né? Que a força, perdão, nós usamos tração, né? Que a tração, eu vou chamar TdB de T, só para não ficar sobrecarregando, tá, a notação. Então, o T vai ser a intensidade de T vezes o lambda dB. Observa aqui, né, eu vou repetir aquilo que nós repetimos na aula passada, que os dois têm em comum o lambda dB. Tá? Então, o lambda dB é comum para os dois vetores. Então, se nós tivermos o lambda dB, a intensidade de T nós conhecemos, que é 385 newton. Nós conhecemos. Tá? Então, se nós conhecermos o lambda com a intensidade, a gente determina o que ele quer, que é a força exercida no suporte D. Tá certo? Então, veja que aqui nós temos o T, mas não conhecemos o lambda. Então, como que a gente pode fazer para conhecer lambda? Por meio da distância. Por isso que nós encontramos os pontos. Os pontos estão em unidades de distância. Se eles estão em unidade de distância, então nós podemos ter o conhecimento do vetor RdB, da intensidade de RdB e determinar a lambda dBd. Tá certo? Vamos lá? Deixa eu apagar isso aqui para a gente poder... Opa! Deixa eu fazer o seguinte, vai. Apagar esse aqui, porque para não atrapalhar a gente, que agora a gente vai olhar do ponto de vista do R.
tá? A gente já fez a distribuição das forças, a gente já compreendeu as forças e a gente já sabe qual força a gente precisa determinar, tá? Então, sabendo a força que a gente precisa determinar, agora nós vamos trabalhar com o R, porque é o R que vai nos permitir determinar a força. Então, aqui temos o R, tá? E o R, que é o RDB, então nós vamos chamar R, vai ser o próprio RDB, tá? É o RDB. Então vai ser, como ele é de D para B, então ele é B menos D. Então o RDB, ele vai ser B menos D, que vai ser 480 na direção X, menos 510 na direção J, mais 320 na direção K milímetros. E a intensidade do RDB, tá? Que vai ser a raiz quadrada de 480 ao quadrado mais menos 510 ao quadrado mais 320 ao quadrado, tá? E peraí. Ao quadrado, tá? Então vai ser 480 ao quadrado mais 510 ao quadrado mais 320 ao quadrado, a raiz quadrada, que vai ser 770 milímetros. Então agora nós temos o R e o R vetor e o R e a intensidade do R do vetor. Então vai ser R, vai ser a sua intensidade vezes o lambda. Como o lambda é igual ao vetor dividido por sua intensidade, observa o seguinte: R, a unidade que nós estamos usando para R é milímetros, para o vetor. E para sua intensidade também. Então, o lambda, ele é adimensional. Tá certo? Então, com isso, a gente pode obter o lambda. O lambda, então, O lambda, então, ele vai ser 480 e se tiver pergunta, vai fazendo, tá, gente? Não espera, não, vai fazendo, senão eu vou caminhando aqui. Mais 320K dividido por 770. Então, esse é o lambda que a gente estava procurando. Tá? Então, achamos o lambda. Basta dividir por 770 e a gente tem os valores, né? Lembrando que os valores, nós não podemos ter componente de lambda maior do que 1. No máximo é 1, não pode ser maior do que 1, não. Tá? Deixa eu fazer aqui agora. Agora eu vou mostrar para vocês. Uma vez determinado o lambda, esse é o valor de lambda, tá? Multiplicamos pelo valor da intensidade da força e nós temos a força lá a intensidade da força F. No caso aqui nós chamamos de F, tá? F igual a 385. Tá aqui. Que é o que a gente queria, tá? Então a gente determinou o valor de F. Tá? Perguntas, pessoal? Pode fazer. Vamos dar sequência? Vocês não têm pergunta? Então tá bom, vocês que sabem. Não vou esperar, gente. Fica tranquilo, tá? Dá um tempo.
O 385, Sérgio, saiu daqui, ó. É dado do problema. O problema, ele informa que a tração em D, B, E é 385 Newton. Tá? O Matheus pergunta por que é B menos D. O vetor, ele vai de D para B. Então, todo vetor é o ponto final menos o ponto inicial. Tá? Então, sempre você vai fazer o final menos o inicial. Beleza? Maravilha! Tá? Mas se tiver mais pergunta, vai fazendo, tá, gente? Não deixa de fazer, não. Bom, e agora, né, uma aplicação que agora nós não vamos mais utilizar achar o lambda agora é uma informação básica. Não é básica no sentido de ser fácil. É básica no sentido de ser necessária, tá? Veja o que o exercício pede para nós. Ele diz o seguinte: determine a força P sabendo que Q é igual a 0 e que a força em AD é 305 Newton. Esse é o exercício. Então agora, o que ele quer? A força P. Então vamos lá. Eu quero a força P, que é essa força aqui. Tá? Ele quer essa força P. Ele informa que Q é igual a 0. Então, Q não vai contribuir para nós. Tá? Ele também informa que nós temos conhecimento da intensidade da força AD. Então, essa força aqui, AD, nós temos conhecimento. Tá? Nós vamos chamar de TAD. Essa nós conhecemos. Nós não conhecemos as forças que ligam de A até C e de A até B. Nós não sabemos esses valores. Então, essa aqui é TAC e aqui é TAB, que nós não conhecemos, tá? Então, essa nós não conhecemos e essa nós não conhecemos. Nós conhecemos essa e não conhecemos também a força P, tá? Então, vamos observar que nós precisamos, então, para determinar P, nós vamos precisar determinar as outras forças. Por quê? Aqui já aparece, pela primeira vez aqui nessa disciplina, o regime estático. Tá? Então aqui aparece pela primeira vez nessa disciplina o regime estático. O que acontece no regime estático? No regime estático, a somatória das forças, no caso aqui, nós estamos calculando as forças no ponto A. Tá? Ela vai ser igual a 0. Tá? Então, a soma de todas as forças é 0. E é justamente esse fato que nós vamos utilizar para determinar o que ele pede. Sem essa informação, não tem como a gente resolver o problema, tá? Então nós vamos precisar dessa informação para resolver o problema. Nós podemos começar por qualquer uma delas. Então vamos começar pela mais simples. Veja que o P ele está numa linha paralela a X. Então, P é paralelo a X. Então, nós vamos escrever P. Tá? Deixa eu escrever aqui. Cadê? Aqui, P, nós vamos escrever como sendo P
na direção x. Então, a projeção do vetor P vai ser P na direção x. Essa equação nós vamos chamar de equação 4. Ah, não pode ser 1? Pode, mas nós vamos chamar 4 para ficar coerente com as notas que eu vou deixar para vocês. Tá? Então é P na direção x. É a projeção dela porque ela está na direção x. E agora nós podemos começar a determinar as outras. Por exemplo, TAB. Vamos achar TAB. TAB nós não conhecemos a intensidade dela e nem a direção e nem o sentido. Não sabemos nada dela. Então, para isso, nós vamos precisar dos pontos. Então, vamos lá. O ponto A, ele está localizado em x 960, em y 240 e z 0. Tá? Se alguém não conseguiu ver o ponto, fala que a gente busca orientar. E nós vamos precisar também do ponto B, porque a força TAB, que nós estamos concentrados agora, ela vai de A para B. Então nós vamos precisar do ponto B também. O ponto B em X é 0. Em Y é 0. E em Z é 380 milímetros. Tá? Então, o R AB vai ser ponto final menos ponto inicial, né, Matheus? E isso vai ser igual a menos 960 menos na direção I, menos 240 na direção J, mais 380 na direção K, milímetros. Tá? E a intensidade do vetor distância AB, né? A gente já fez uma vez a intensidade de um vetor, então vai ser 960, raiz quadrada de 960 ao quadrado, mais 240 ao quadrado, como é o quadrado, sinal não importa, 380 ao quadrado, na sua raiz vai ser 1060. Tá? E aí aqui a gente vai achar o lambda AB. Tá? Então, o lambda AB, que é o R AB vetor dividido pela sua intensidade, vai ser menos, deixa eu escrever ele aqui para vocês, 960 dividido por 1060, que vai ser menos 0,906. Gente, vocês podem usar 2 a 3 casas decimais para garantir a precisão, tá? Menos 240 dividido por 1060, 0,2. Não vai confundir na calculadora vírgula com ponto, tá? Lembre que a calculadora usa a notação, normalmente ela usa a notação inglesa ou americana, tá? Então, onde é ponto para eles é vírgula para nós. 380 dividido por 1060, que vai ser 0,359. K, e é adimensional, tá? Não se esqueçam disso. Bom, então eu vou escrever aqui mesmo para não ficar carregando para outra página. Então o que nós temos é que o TAB, portanto, vai ser menos 0,906
intensidade de TAB, essa é a projeção X do TAB, menos 0,226 TABJ mais 0,359 TAB na direção K. Tá? Essa daqui é TABX. Essa daqui é TABY. E aqui é TABZ. Essas são as projeções. E essa daqui vai ser a nossa equação 1. Gente, alguma pergunta que vocês queiram fazer aqui nesse ponto? Tem alguma questão, alguma consideração? Professor, o que o senhor quer dizer quando o senhor fala que o lambda ele é adimensional? Ele não tem unidade. Ele não tem unidade de medida. Né? Então ele não é, por exemplo, a gente está usando milímetros para distância, você não põe milímetros nele, porque ele é milímetros dividido por milímetro. Porque é vetor distância dividido pela intensidade da distância. Se for força, vai ser Newton sobre Newton. Oi? É como se fosse um escalar ditando qual é a intensidade do vetor? Se fosse o escalar, o quê? É como se fosse um escalar, ele ditando como se fosse qual que é a intensidade do vetor. Por exemplo, se o lambda dele é 2, ele diz que o vetor 1, 1, ele é 2, 2, 2. Ele não é um escalar, ele é um vetor. O lambda é um vetor. É um vetor. Ele indica para nós a direção e sentido do vetor. Apenas a direção e sentido. Quem vai indicar a intensidade do vetor é o módulo que nós vamos encontrar, que nós temos. Tá? Entendi. Então, o lambda ele só indica a direção e sentido, nada mais. Beleza. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Esse aqui não vou precisar, porque agora eu vou fazer o seguinte. Bom, então, olha só. Esse cálculo que está aqui é justamente o cálculo que nós acabamos de fazer. Tá? Esse cálculo é o cálculo que nós acabamos de fazer, que é o TAB. Ok? O TAC, nós vamos fazer, o procedimento é o mesmo. A gente determina o lambda, porque a gente não conhece o lambda, e não conhece a intensidade de TAC. Então a gente vai trabalhar e vai ficar em função de TAC. TAC e TAC, porque é multiplicado. Olha só, TAC é o módulo de TAC vezes o lambda. Achando o lambda, nós multiplicamos pelo módulo de TAC e temos o vetor TAC. E o TAD, tá? Nós conhecemos a intensidade, porque o exercício forneceu para nós. O exercício forneceu, informou esse valor. Então o que a gente faz? Também multiplica a intensidade pelo lambda. Porém, como agora nós temos o valor, então aqui não vai ficar em função de TAD, porque nós sabemos o valor e é 305. Então nós encontramos o vetor força entre o ponto A e o ponto D. Então, TAB, nós não conhecemos a intensidade, não podemos encontrar. TAC, nós não conhecemos a intensidade, não podemos encontrar diretamente usando os vetores. TAD foi informada a intensidade. Tá? Então, a gente acha o valor. E o P é P na direção I, que a gente já tinha obtido. Tá? Então, aqui estão todas as equações que nós obtivemos usando o regime estático. Então, uma vez que o regime é estático, o que nós podemos ver? Olha só, o TAB, o vetor TAB, a gente já encontrou, o TAC a gente já encontrou, mas não sabemos a intensidade. Então, aqui nós temos as seguintes incógnitas. TAB
é uma incógnita. Tá? Então veja que aparece TAB aqui também, TAB aqui também. Tá? Deixa eu corrigir aqui, senão depois vai ser difícil. Ah, não é A, tá certo. É TAB. O TAC também é uma incógnita. Nós não conhecemos o TAC. Aparece aqui e aparece aqui. E o P? O P é a incógnita que nós queremos achar. É o P que ele pede. Mas nós não temos condições de achar o P. Como que nós vamos achar P? Então, veja o seguinte. Como nós estamos trabalhando num regime estático, como a gente já vinha falando, então o que nós vamos fazer? Somatória das forças é igual a zero. Quantas equações nós temos aqui? Quando a gente escreve dessa forma. Nesse caso. Tá aqui, ó. 3 equações. Por quê? A somatória de F é igual a é igual a somatória das componentes x mais a somatória das componentes y mais a somatória das componentes z. Tá? Deixa eu usar esse espaço que eu tenho aqui atrás para a gente poder fazer isso, tá? Então, regime estático. O que acontece? A somatória das forças é igual a somatória das forças na direção x mais somatória das forças na direção y mais somatória das forças na direção z. Como no regime estático a somatória das forças ela tem que ser igual a zero, nós só podemos ter a somatória das forças igual a zero se esse valor for igual a zero, se esse valor for igual a zero e se esse valor for igual a zero. Se, por exemplo, a somatória de fx for... Vamos supor que a somatória de fx seja igual a menos 1. E a somatória de fz seja igual a mais 1. E a somatória de fy seja igual a zero. Qual que vai ser o valor da somatória das forças? Eu posso dizer que vai ser igual a zero? Sim ou não? Enquete. Eu posso dizer que a somatória das forças, naquele caso que eu coloquei ali, vai ser igual a zero? Sim ou não? Temos 8 dos 14 respondendo. Vamos lá. Bom, temos 14 alunos na sala, só 8 respondendo, hein, gente? Vamos responder as enquetes, tá? Participa aí, tá? E a maioria disse que sim. A maioria disse que nós podemos dizer que a somatória vai ser zero. Então, por isso, nós vamos parar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo apagar, tá? Agora eu vou pegar isso aqui.
e trazer para cá um pouquinho e vamos ver, tá? Pessoal, olha só. Eu vou escrever essa equação. Não, deixa eu escrever embaixo, vai. Eu vou escrever aqui embaixo. Vamos lá. Somatória das forças. Tá? Vou escrever somatória das forças vai ser igual a... Somatória de fx é menos 1. Vai ficar menos 1 na direção y. Somatória de fy é mais 1. Então vai ficar mais 1 na direção j. E a somatória de z é 0. Eu posso fazer menos... E aqui eu posso escrever assim, ó, menos i mais j. Eu posso somar menos i com mais j e dar 0? Se eles são em direções diferentes? Então, vou fazer a pergunta novamente, tá? Pensa nisso, enquete. Podemos dizer que a somatória das forças, nesse caso específico que nós estamos trabalhando, vai ser igual a 0? Isso aí vai dar um vetor apontando para algum lugar, não vai? Exatamente, é isso mesmo. Vai dar um vetor, mas não vai ser 0. Tá? Bom, vamos voltar lá. Quase unanimidade. Uma pessoa disse que vai ser que vai ser 0, tá? Mas não é 0. O próprio resultado aqui já mostra que isso aqui é diferente de 0. Vamos fazer então o que o Elielson propôs, tá? Vamos colocar aqui os eixos, né? Então nós temos aqui x e y. Então nós vamos ter menos 1 na direção x. Então vai lá. Menos 1 na direção x. E mais 1 na direção j. Opa! Mais 1 na direção j. Se é menos 1 na direção x e mais 1 na direção j, então a soma desses dois vai nos dar um vetor apontando aqui. Então veja que não é 0. É diferente de 0, tá? Então quem respondeu que sim, que é 0, né? Observa que não vai ser 0. Ok? Porém, para o regime estático, tem que ser 0. Para ser 0, então, a somatória das componentes x tem que ser 0, a somatória das componentes y tem que ser 0 e a somatória das componentes z tem que ser 0, independentes uma da outra. Tá? Para quem já fez álgebra vetorial, álgebra linear e geometria, vetores, etc., aprendeu que esse é um sistema linearmente independente. Tá? Então, atenta para isso, gente. Vamos lá. Então tá, se é o regime estático, voltando para cá, se o regime é estático, então nós vamos ter somatória das forças igual a 0 e como a somatória das forças vai ser igual a 0, então nós vamos ter independentemente somatória das forças x igual a 0, somatória das forças em y igual a 0 e somatória das forças em z igual a 0. Por isso que nós colocamos aqui x, y e z. E fizemos a soma. Então, se você olhar, nós pegamos todos os que são na direção x e somamos. Tá aqui, ó. Todos os valores
nós somamos os valores em x, então vai ficar menos 0,906 TAB, que é esse aqui, na direção x, né? Menos 0,923 TAC, menos 0,923 TAC, menos 240,04, menos 240,04, mais P, tudo na direção x. Depois vai somar as componentes na direção y de cada um desses vetores e depois vai somar as componentes z, tá? E aí nós temos então uma equação com uma incógnita, TAB, duas incógnitas, TAC, três incógnitas, P. Uma equação, um conjunto de três equações com três incógnitas tem uma solução. Né? As equações são linearmente independentes, então só tem uma solução. Tá certo? Então vamos resolver essas equações. Para resolver essas equações, gente, existem vários métodos. Aqui, hoje, nós vamos fazer o método da substituição. Então, o que você faz? Eu tomei as equações 2 e 3, resolvi, cheguei ao valor de TAC, está aqui o valor de TAC, achei o valor de TAC, está aqui. Usando 4 ou 5, a gente determina TAB, então nós temos TAB e TAC. Não queremos TAB ou TAC. O problema pede P, o valor da intensidade de P. Mas aqui, tendo TAB e TAC, basta substituir na primeira equação. Como eu usei a equação 2 e 3 para achar TAB e TAC, eu já achei TAB e TAC, substituo TAB e TAC na equação 1 e nós determinamos P, que vai ser 960,47, para que o sistema seja estático. Tudo bem? Esse é o mais sofisticado problema que nós vamos ter hoje. Tá? Esse é o mais sofisticado. Por que ele é sofisticado? Porque ele envolve a determinação das projeções usando lambda e ele envolve a somatória das forças igual a zero, que é o regime estático, que é o principal motivo dessa disciplina. A gente trabalhar com regime estático ao longo de toda essa disciplina. Tá? Então, com isso, a gente já fez um primeiro exemplo, uma primeira aplicação das projeções de vetores. Né? E já diretamente num problema de estática, né? Que é o caso aqui. Determinamos o valor de P, da intensidade de P, para que o regime permaneça estático, para que não saia do regime estático. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Foi muito rápido, muito devagar? Esse exercício, essa última aplicação? Foram considerados os pontos de dúvidas de vocês, que vocês poderiam ter dúvidas? Quem quiser abrir o microfone, pode abrir, gente. Vocês estão me deixando no vácuo aqui. Se a gente estivesse numa cantina, vocês iam estar conversando, né? Ah, tá certo, porque tá tranquilo, né? Se a gente estivesse jogando boliche, vocês iam estar quietinhos? Não, ó, o professor tá falando, vamos ficar quieto. É assim que funciona? Hein? Se a gente estiver falando de política, não, ó, vamos ficar quieto que o professor tá falando, vamos ficar quietinho, é isso? E por que aqui vocês ficam quietinhos? Vamos descer o pau também, gente, vamos falar. Não, brincadeira, eu entendo perfeitamente, tá? Mas é importante a manifestação de vocês. Só que às vezes muita novidade e tal, então a gente fica um pouco receoso mesmo, tá?
É, pessoal, eu já deixei lá, eu até peço desculpa, tá? Eu não me atentei que eu não tinha disponibilizado para vocês a aula de sexta-feira. E aí, dois colegas de vocês, né, me avisaram, né? Falaram, professor, tal, você não postou e eu peço desculpa para vocês. Foi realmente um lapso meu, tá? Eu peço desculpas e por não ter postado. É importante colocar as notas de aula, é importante colocar a lista de exercícios, tal. Isso é importante para vocês. Então já está lá atualizada, a lista de exercícios já está lá atualizada para vocês, tá? Vocês podem trabalhar. Acho que eu coloquei dois arquivos, mas são dois arquivos muito semelhantes, com os mesmos valores, tal. Qual que é a ideia? Vocês pegarem os exercícios que se assemelham a esses que nós estamos trabalhando em sala, tá? Trabalhem com esses exercícios, vão trabalhando com eles e aos poucos vocês vão se aprofundando, vocês vão desenvolvendo as habilidades de vocês. Muita gente também estava aflita por conta de prova, essas coisas. Não, veja bem, eu só vou aplicar uma prova na hora que eu perceber que vocês estão bem, tá? Uma informação, nós vamos ter monitor para essa disciplina. Eu vou convidar o monitor para vir aqui conversar com vocês também, tá? Ele vai vir um dia para conversar exclusivamente com vocês, tá bom? Não, acho que sexta-feira que vem, creio que ele já venha, já converse com vocês. Vocês podem, entre vocês mesmos, né, ver um horário disponível para que ele possa ajudar vocês da forma que vocês quiserem. O pessoal de Física 1, né, os alunos de Física 1 estavam me falando também que gostariam de uma reunião mais aberta, uma reunião, não precisa ser na aula mesmo, né? Mas se quiser ser na aula também, não tem problema. Uma reunião mais aberta. Ou, por exemplo, no Google Meet ou no Zoom, alguma plataforma em que vocês pudessem também aparecer no vídeo. O que acontece? Como eu mando para o YouTube essas aulas, então não aparece o chat, não aparece o nome de vocês, tudo isso é mantido em sigilo, obviamente, né? Então, isso não vai. Eu falo o nome de vocês, mas eu falo primeiro o nome e tal, então... Então, se vocês quiserem ter uma aula ou uma reunião aberta, até eu gostaria muito, né? Porque eu gostaria muito de ver o rosto de vocês, né? Porque muitos de vocês eu vejo o nome aqui, eu conheço pelo nome, né? Mas eu às vezes não me lembro muito da feição de vocês, então acho que é interessante, né? Até para poder eu me aproximar de vocês também. Senão eu vejo vocês aí no shopping, no supermercado, aí não cumprimento, o professor é metido, não cumprimento, né? Tá? Então, né, vamos considerar isso aí. Tá? Deixa eu vir aqui pro... Tem alguma coisa que vocês queiram ainda falar alguma coisa? Tem alguma consideração que vocês queiram fazer? Tem algo que vocês queiram me comunicar? Tá? Uma dúvida? Já acabou já? Opa, o conteúdo sim. Agora, mas se tiver dúvida pode falar, gente. Então eu vou interromper a gravação, né? Até a próxima.